Delcídio do Amaral Gomes tem 60 anos. Saiu do seu estado, Mato Grosso do Sul, ainda jovem, para estudar em São Paulo. Formou-se em Engenharia Elétrica no Instituto Mauá de Tecnologia. Aos 28 anos, foi engenheiro-chefe da construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Em seguida, trabalhou por 2 anos na Holanda como diretor da Shell. De volta ao Brasil, assumiu a diretoria da Eletrosul em 1991. Em 1994, foi nomeado ministro das Minas e Energia no final do governo do presidente Itamar Franco. Ficou 9 meses nessa função. Filiado ao PSDB de 1998 a 2001, Delcídio também participou do governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi diretor de Gás e Energia da Petrobras de 2000 a 2001, quando eclodiu a crise do apagão. Ex-tucano, Delcídio filiou-se ao PT em 2001. Assumiu a Secretaria de Infraestrutura e Habitação do Mato Grosso do Sul no governo de Zeca do PT. Em 2002, elegeu-se senador. Em 2010, foi reeleito para mais um mandato. Delcídio já tentou 2 vezes ser governador do Mato Grosso do Sul. Em 2006, perdeu no primeiro turno para André Puccinelli, do PMDB. E em 2014, foi derrotado no segundo turno por Reinaldo Azambuja, do PSDB. Delcídio preside a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAE, e em abril de 2015, foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff líder do governo no Senado. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do portal UOL e a gravação é realizada no estúdio do UOL, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o senador Delcídio Amaral, do PT do estado do Mato Grosso do Sul, que também é o líder do governo no Senado. Senador Delcídio, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Fernando. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você e principalmente no UOL. 45 dias de líder do governo aí. Nem mês 45 dias, viu? Que balanço o senhor faz desse período? Dificílimo. Dificílimo porque o governo ainda não consolidou uma base no Senado. Cada votação tem uma história diferente. Se fosse só no Senado, estava bom, né? Também na Câmara, né? E temas muito difíceis, né? Então, temas relativos a essas MPs, né, que foram aprovadas, um quadro conturbado do seu ponto de vista econômico também, né? Uma série de preocupações, dos desdobramentos, não só das medidas do governo, mas também com a economia, com os impactos sociais. Portanto, foram aí um pouco menos de um mês, mas dias extremamente difíceis e que eu fiquei aí virando dia e noite. O presidente Dilma Rousseff nomeou o vice-presidente da República, Michel Temer, para coordenar a articulação política do Palácio do Planalto. Nos últimos dias, houve um movimento de um setor do PT, houve uma ação explícita do ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, que foi entendida como uma ação para retirar uma parte do poder de Michel Temer nessa missão. Qual é a sua avaliação sobre esse episódio? Eu acho que, primeiro, eu conversei com o presidente Michel, conversei com o ministro Aloysio Mercadante, e, na verdade, é o seguinte, a intenção não é, de forma nenhuma, afastar o presidente Michel da coordenação política. Essa é uma delegação que foi dada pela presidenta da República. No meu ponto de vista, a presidenta agiu corretamente, porque o presidente Michel é um bom articulador, é um homem sereno, equilibrado. Os resultados na Câmara e no Senado são inquestionáveis. O que há hoje, Fernando? Por que essa discussão? Talvez essa discussão não foi bem colocada e por isso é que gerou essas distorções. Na verdade, a articulação política ela não envolve só
esse trabalho junto aos líderes, junto às bancadas, nas votações. A coordenação política também, que está diretamente vinculada às atividades da SRI, ela inclui acompanhamento de plenário, inclui acompanhamento dos trabalhos das comissões, ela no dia a dia recebe parlamentares, trata de questões dos estados, trata de emendas parlamentares. Portanto, o meu entendimento é que o ministro Aloysio Mercadante ele tem uma preocupação com esse dia a dia. Alguém teria que preencher esse cargo formalmente? Das relações institucionais, mas não no sentido de querer afastar o presidente Michel Temer, nada disso. E eu tenho sentido que entre os dois há uma harmonia grande. É importante, então, que seja preenchido formalmente o cargo da Secretaria de Relações Institucionais, só para dizer, ela era ocupada por Pepe Vargas por um período, no início do governo Dilma, ele saiu, ficou vago, e daí Michel Temer herdou essa função como vice-presidente da República, mas a função de ministro da Secretaria de Relações Institucionais está vaga. Você acha que tem que ser preenchido isso? Não, eu acho que uma das sugestões que foram apresentadas, né, nessa discussão, e acompanhei algumas delas, né, era que o ministro Padilha assumisse a coordenação. Ele não quis. Agora, palavras do ministro Padilha para mim, que ele tem ficado muito mais tempo lá na SRI do que propriamente no Ministério lá da Aviação Civil. E segundo o ministro Padilha, ele está muito seguro que mesmo ele respondendo pela SRI, ajudando o vice-presidente Michel Temer, ele tem condições de atender às demandas dos parlamentares. A gente tem que dar esse voto de confiança e acho que a presidenta Dilma fez um movimento correto. Não podia nomear, por exemplo, o presidente Michel como ministro da coordenação política, porque fica até uma coisa Agora, ruim de se administrar. Deixa eu entender, já está debelado isso e, portanto, continua vaga essa função? Continua e o ministro Padilha exerce a função exerce essa função, junto com a aviação civil. Exerce de fato sem ser nomeado. Exatamente. Tá. É de fato, mas não é de direito. Falta um projeto muito importante do ajuste fiscal para ser aprovado no Congresso, que é o projeto de lei que revê a política de desoneração da folha de pagamento das empresas. Como deve ser a conclusão dessa votação que ainda está na Câmara, no seu entender? Bom, primeiro o seguinte, o Senado ainda não... Ontem foi a primeira reunião, Fernando, dos senadores, dos líderes, com o presidente Michel e com os líderes da Câmara para discutir desoneração. Nós ficamos fora dessa discussão e acho que foi uma iniciativa correta do presidente Michel no sentido de incluir os senadores nesse debate para não acontecer o que aconteceu, se acompanha de perto, o que aconteceu na 668. Explica o que é a 668 para todo mundo entender. A 668 é uma medida provisória. Uma medida provisória importante, uma medida provisória que ela compõe aí todo um elenco de MPs que foram encaminhadas, a 664, que trata especificamente de questões trabalhistas, de disfunções, melhor dizendo. No caso da 668, que ponto específico o senhor estava se referindo? 668 é o que efetivamente existe. Quando nós aprovamos a medida provisória 668, nós detetamos que existiam jabutis, como é que a gente chama? Emendas. Ou seja, emendas ou contrabandos de temas no seio da medida provisória, e nós, inclusive, aprovamos 3 medidas provisórias numa só semana. Uma coisa impossível. Eu estou no Senado há algum tempo, eu nunca vi o Senado aprovar 3 medidas provisórias numa semana só. E o que os senadores reclamaram? Mas nós não temos nem condição de discutir. Quer dizer, as coisas são tratadas na Câmara e aí nós não podemos mudar nada, porque se voltar para a Câmara, atrasa a tramitação ou caduca a medida provisória. Quais os jabutis da 668? Várias, né? Os 2 ou 3 principais.
Veio a questão do refis, que está sendo discutido agora. O refis, que é o refinanciamento de dívidas que as empresas têm com o governo. Isso. Outra questão também das igrejas, né? Que são impostos devidos pelas igrejas. Ou taxas não recolhidas. Cooperativas de leite, uma espécie de encontro de contas com o BNDES, entre créditos e débitos, né? Que nós estamos agora checando. A questão do Parla Shopping, né? Que foi um outro jabuti que foi muito polêmico nessas discussões todas. Então, nós agora estamos... os senadores estão juntos com os deputados na desoneração para se aprovar na Câmara, no Senado a desoneração não virar uma novidade, né? Então os senadores estão já trabalhando junto com os deputados para que a gente não tenha dificuldades depois. Posso entender que esse projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos na Câmara, o governo já está entendendo que será impossível aprová-lo tal como foi enviado para o Congresso? Na verdade, a intenção do governo, Fernando, era aprovar na íntegra o projeto que foi encaminhado, mas, evidentemente, você sabe muito bem, esse é um processo complicado, envolvendo segmentos importantes da economia, e, evidentemente, acho que as tratativas na Câmara, elas avançaram muito. O governo, inclusive, tentou fazer uma composição entre os jabutis da 668, da medida provisória, com a desoneração. Ou seja, dizendo, a presidente sanciona a medida provisória 668, sem tal vetos, como está, isso, em troca de ou projeto... com pouquíssimos vetos, mantendo os jabutis principais, vamos dizer assim. Em troca de a Câmara e o Senado aprovarem o projeto de lei das desonerações. Exatamente, porque ele tem um impacto muito forte. Mas eu entendo que isso já ficou vencido. Já ficou vencido. Então, nas negociações, surgiu o segmento de comunicação, surgiu a questão dos call centers, surgiu também a questão dos transportes. Acho que uma coisa coerente e razoável era, eventualmente, se algum setor vier a receber um tratamento diferenciado, que fosse alinhado com a medida provisória das desonerações de lá de 2011. Como não foi possível, em função até das negociações na Câmara, o governo, de certa maneira, agora já compreende que o texto não vai ser exatamente aquilo que se esperava com relação às desonerações. E dessa forma haverá mais vetos, portanto, na 668? Muito possivelmente, até em função do impasse. Hoje mesmo conversei muito com o ministro Levi e ele estava conversando com o presidente, foi ao encontro do presidente da Câmara exatamente para discutir essas questões. Agora, o senhor hoje, nesta quinta-feira, conversou com o ministro Joaquim Levi logo cedo. O que a equipe econômica diz é que se o projeto de desoneração da folha de pagamento sofrer muitas alterações, será necessário não só vetar itens das MPs, mas também elevar alguma taxa ou imposto ou contribuição que seja para compensar. O ministro tocou nesse assunto com o senhor? Não, ele tem expectativa que o governo tenha êxito nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Evidentemente, ele talvez não consiga, dentro das negociações, alcançar o valor inicial, o valor previsto. Mas o ministro Levi entende isso, Fernando, porque ele é um ministro, ele é um ministro da Fazenda, mas ele é um ministro político também. Então, o Congresso, que recebe, de certa maneira, quer dizer, os parlamentares em contato com as bases, eles tendem a aperfeiçoar as medidas provisórias em função das demandas que eles sentem no dia a dia da política, nos seus estados, nas suas cidades. E o ministro Levi, evidentemente, ele vai compreender muito bem isso aí. Mas veja só, se por acaso o projeto das desonerações realmente for desidratado, que é a tendência, pelo que se Mas percebe... não desidratado de uma forma... O que vai ser proposto, Fernando? Existiam duas alternativas. Uma, que você caminharia para o fim da desoneração gradativamente, terminando o ano que vem. Essa era uma proposta. Agora caminha para você ter uma alíquota intermediária para determinados setores. Isso.
Então, isso, evidentemente, vai causar um impacto naqueles números que se previu inicialmente, mas não que prejudique ou que, de certa maneira, esfacele, né, o ajuste fiscal e as desonerações, como aconteceu com as outras MPs também. Mas o ministro tem dito, ele próprio tem dito, que talvez seja necessário aumentar algum tipo de imposto no caso de haver uma perda aí na votação desses projetos. Por enquanto, Fernando, nós temos trabalhado nesses ajustes, mas sem falar em aumento de imposto. Pelo menos esse é o critério que o governo está seguindo até agora, por tudo que representa o mais aumento de carga tributária. Então vai depender muito do balanço desses números, né, para que a gente faça uma avaliação daquilo que falta ainda para o ajuste fiscal, né, daquilo que compromete eventualmente o superávit previsto. Eu acho que é por aí, e só pegando uma carona na tua pergunta, acho que o Congresso mais à frente pode até cumprir um papel importante com relação a essa questão do superávit, ou talvez adotar números mais compatíveis até com esse esforço que todos nós estamos fazendo para colocar a economia do Brasil nos eixos. Esse projeto da desoneração era para ter sido votado no dia 10 de junho, quarta-feira, foi adiado possivelmente para a semana que começa aí a próxima. A expectativa é votar de qualquer jeito semana que vem. Semana que vem é votar. Na Câmara, né? E daí a ideia era, nós pretendíamos ter votado ontem na Câmara. Quarta-feira. Até por quê? Porque há uma questão importante. Esse projeto, ele tem uma noventena. Então, se a gente conseguisse votar nessa semana, semana que vem, se fosse bem costurado o acordo, nós poderíamos votar no Senado. Ou levar uns 15 dias para votar no Senado. Quer dizer, nós terminaríamos a votação no final de junho. Aí, como você tem uma noventena, você já poderia, a partir de outubro, já receber no caixa do Tesouro Nacional os reflexos da desoneração. Mas, infelizmente, até também, por uma questão de cautela, foi melhor a gente adiar até para costurar melhor esse acordo. Mas a chance de adiar de novo semana que vem já é menor? Não, acho que semana que vem vota. O que todo mundo fala é que nesse período vai agir a articulação política, o vice-presidente Michel Temer vai resolver as pendências de nomeações da base aliada que foram requeridas, enfim, vai conversar ali para tentar construir uma maioria. É isso também? Na verdade, nessas discussões, e claro, eu compreendo isso muito bem, isso é a responsabilidade do presidente Michel, se nós temos uma base aliada, a base aliada ela tem que participar do governo, né? Então, dentro dessas discussões, o governo efetivamente está trazendo a base aliada para o executivo, né? Para funções importantes também, né? E com isso trabalhando no sentido de você efetivamente consolidar uma base na Câmara e uma base no Senado. E importante também, trabalhando na questão das emendas parlamentares, tem muitos restos a pagar de 2013, de 2014, e a gente sabe muito bem o que isso representa para os municípios. Qual que é o valor que poderia ser liberado desses restos a pagar nas próximas semanas? A intenção é R$1 bilhão. Em que período? Não, é num período relativamente curto. Nós já daríamos o start a partir desse mês e aí gradativamente chegando nesse valor aí de R$1 bilhão. Mas R$1 bilhão em quanto tempo? Junho, julho? Aí depende muito, Fernando, é porque cada município tem uma história, né? Então, por exemplo, falando aí das emendas ao orçamento propostas por senadores ou deputados. Mas nós não estamos falando ainda de 2015, nós estamos falando de 2013 e 2014. Quer dizer, a documentação estando em ordem, né, os municípios já comprovando a execução das obras, naturalmente, e dentro desse contingenciamento, já foi colocado esse R$1 bilhão exatamente para atender esses restos a pagar, porque isso aí é absolutamente fundamental e é outro fator que causa insatisfações dentro do Congresso. Começa já em junho esse pagamento? A ideia é começar em junho. O senhor é do PT. No passado, o PT chamaria pagamento de emendas, nomeações de pessoas para cargos no Executivo de fisiologia. Isso é fisiologia? Não, eu não encaro assim. E uma coisa é você ser oposição. Aí quando você senta na cadeira... Fisiologia muda de nome. A história é diferente. Eu prefiro interpretar isso
Se você tem uma base aliada, a base aliada é responsável, os partidos são responsáveis também pela administração do país e, portanto, cada partido tem que ter seus representantes que efetivamente tem que atender, né, a exigências de caráter técnico, gerencial, respeitar a ficha limpa, uma série de procedimentos que foram adotados e ações que o próprio Congresso votou, né, que são extremamente relevantes. E não é novidade, Fernando, e isso aqui não acontece só no Brasil, acontece em todos os países. A Câmara dos Deputados fez uma votação aí no atacado de muitos itens da chamada reforma política. Fim da reeleição, doação de empresas apenas para partidos, mandato de 5 anos para todos os cargos no Executivo, entre outros itens. Uma cláusula de desempenho ou barreira, como queira, que flexibilize em relação ao que se tem hoje, porque vai ficar mais fácil para um partido ter representação, acesso ao fundo partidário, etc., porque basta eleger um deputado. São várias medidas. Quais delas no Senado tendem a prosperar? Isso é uma pergunta... Vamos lá, fim da reeleição, prospera no Senado? Fim da reeleição possível. Doação de empresas apenas para partidos, prospera? Esse é um debate difícil, porque há posições muito fortes no sentido de retomar a discussão de financiamento público de campanha. Entendi. Então, eu não vejo isso com muita... Não é um assunto pacífico. Eu acho que um tema que o Senado olharia com muito bons olhos, porque já votou, inclusive, né, é a questão do fim das coligações, mas isso aí foi rejeitado nas eleições pela Câmara. Proporcionais, né? Câmara que rejeitou. Acho que isso seria uma medida tópica, mas com uma consequência... Um efeito profilático profilático grande. Eu quero ser muito sincero com você, Fernando. Eu estou absolutamente pessimista com uma reforma política que, pelo menos, a população brasileira aguardava, esperava ansiosamente, porque eu acho que essa votação da Câmara, ela produziu pouquíssimo. Essa cláusula de barreira ao desempenho que obriga os partidos apenas a eleger um deputado federal, não importa onde, para ter acesso a fundo partidário, TV, etc., essa medida deve passar no Senado, o senhor acha, ou é muito ruim para passar? Acho que é muito ruim. Muito ruim, porque, na verdade, a intenção, o que é? Você fortalecer partidos e não ter uma constelação de partidos. De um deputado cada um. De um deputado cada um. Você vê hoje determinados partidos, você tem, às vezes, um parlamentar que é líder de líder de si mesmo. Então é uma coisa até surreal. Né? E a ideia, o que era? É você ter um número de partidos menor, partidos mais consistentes, com políticas muito bem definidas, e não partidos que, na verdade, eles funcionam quando vem a eleição, negocia tempo de televisão. Agora, enfim. o fim da reeleição, o presidente do Senado, Renan Calheiros, já se pronunciou a favor, diz que o Senado deve aprovar. O senhor também está dizendo isso. A sua posição pessoal sobre o fim da reeleição? Eu sou favorável ao fim da reeleição, agora com um mandato de 5 anos. Que é o que a Câmara aprovou. Que é o que a Câmara aprovou. Mandato de 5 anos. Há um problema aí no mandato de 5 anos, para todos os cargos, como a Câmara aprovou, que vem a ser como resolver o mandato de senadores. Que o mandato de senador no Brasil tem o dobro de anos do mandato de deputados, de vereadores, etc. Todo mundo tem mandato de 4 anos, o senador tem mandato de 8 anos. Se o mandato for para 5 anos para todos os cargos, como pede a Câmara, o mandato de senador ficariam só 5 anos ou teriam de ser 10? Como fazer? Não, nós ainda não discutimos isso. Aliás, esse tema, até por uma questão de... porque, na verdade, nós estaríamos debatendo um tema em tese, né, em causa própria. Nós não debatemos essa questão do Senado. Mas eu acho que os senadores têm que ter um tempo de mandato maior, até porque o Senado é a casa revisora, o Senado é a casa da federação, né? E acho que o papel dos senadores, o mandato mais longo, ele garante inclusive uma independência maior, principalmente com relação aos temas
federativos e os temas assim mais importantes para o crescimento do nosso país, para isso não pode, esse fato de os senadores terem um mandato maior e ele, enfim, um mandato de 10 anos para um político hoje no Brasil, não é muita vamos coisa. admitir que na população, na opinião pública, talvez não vá pegar muito bem. Dizer que um político será eleito para ficar 10 anos. Como isso está relacionado ao fim da reeleição e ao mandato de 5 anos, então pode ser que nada acabe sendo aprovado nesse caso. Aliás, essa é uma grande preocupação minha. Por quê, Fernando? O que está acontecendo hoje no Congresso? As comissões permanentes e comissões especiais, elas não estão cumprindo seu papel. O que acontece? Tudo, você faz requerimento para votar tudo na mesa. Vai tudo para o plenário. E o que acontece? Você não avalia consistentemente os prós e contras de cada tópico desses. E aí, com um discurso que aparentemente é muito bonito, a Casa da Democracia, que nós resolvemos no voto, nós estamos votando verdadeiros Frankensteins. Porque você vai votando aos pedaços, como as comissões permanentes. Os parlamentares não atuaram, não debateram, não discutiram intensivamente isso. Então você tem aprovações pontuais de que depois não se fecham. Portanto, para responder agora diretamente a tua pergunta, eu acho que sincronizar todas essas questões não será fácil. E nesse caso, para não ficar pior do que já é, melhor não votar. Melhor não votar. Não é? Porque melhor algumas medidas boas, como por exemplo o fim das coligações para eleições proporcionais que o Senado votou, a Câmara rejeitou, que era uma medida pontual, como o senhor disse, teria um efeito profilático grande. Como essas medidas não passam, essas outras mais complexas que tendem a piorar o modelo, melhor não votá-las. É melhor. Para piorar o que já está aí, é melhor deixar do jeito que está. Lamentavelmente. Porque acho que a reforma política era um tema extremamente relevante para o parlamento e acho que poderia melhorar muito a política no Brasil. Vamos mudar de assunto agora. O PT realiza nesta semana, hoje, quinta-feira, sexta e sábado, o seu 5º Congresso Nacional em Salvador, na Bahia. A direção da legenda tem se empenhado, é verdade, em minimizar as críticas que o partido faz, ou setores do partido, ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Só que tem representantes da CUT, que é ligado ao PT, tendências minoritárias, algumas nem tanto dentro do PT, que devem contestar no Congresso o ajuste fiscal, devem voltar a xingar o ministro Joaquim Levy. Como que resolve isso? Fernando, primeiro, uma das coisas importantes que o PT tem é esse debate aberto. Aliás, o PT é um partido assim que ele é um partido organicamente, ele se consolidou na contradição, no debate. Isso faz parte da história do PT. Como é que eu estou vendo isso agora para esse Congresso? As críticas vão surgir? Vão. Determinadas correntes do PT vão fazer críticas. Agora, é que não são determinadas correntes tão minoritárias assim. Quando a gente vê o programa partidário do PT, num dia à noite, falando contra medidas do ajuste fiscal, com o próprio presidente Lula aparecendo na televisão e criticando a Câmara dos Deputados, num dia em que a Câmara dos Deputados ia votar uma medida do ajuste fiscal, o maior líder do PT é o presidente Lula. Ele incentivou as críticas de setores sindicalistas do partido. É muito difícil de resolver, porque não se trata de um minoritário, é uma pessoa que foi presidente da República, que é líder do PT. Lula errou nesse caso? Olha, Fernando, eu acho o seguinte, eu acho que o Congresso, apesar das críticas, o Congresso vai encaminhar, quer dizer, os encaminhamentos, né? As resoluções que vão surgir desse Congresso, apesar das críticas, o PT vai compreender bem, vai sinalizar claramente o seu, apesar de divergir em vários pontos, mas apostar no sucesso do governo da presidenta Dilma não tem saída, né? O PT, claro que você tem uma história de partido e uma história de governo, mas se o governo Dilma não caminhar bem, o projeto do PT também sai muito prejudicado. Então, a despeito das divergências, que eu volto a repetir,
podem ser muito sadias, dependendo dos temas e do mérito dessas divergências. Nós não podemos dissociar, depois de tudo que nós passamos e temos passado, essas medidas provisórias, tudo aquilo que essa pauta difícil, árida que nós enfrentamos ao longo dos últimos meses, nós não podemos, como diz lá no Pantanal, virar o coxo agora. Então, a despeito das divergências, esse Congresso do PT vai ser, o resultado dele é uma sinalização clara que o PT vai ajudar a presidenta Dilma a levar o governo na forma como todos nós esperamos, todos os brasileiros aguardam. Mas, senador Delcídio, nas últimas semanas, quando se discutiu o ajuste fiscal, a direção nacional do PT, o ex-presidente Lula, que é o líder maior do PT, acertaram com o discurso que fizeram, criticando parte do ajuste? Eu acho que o presidente Lula, ele é a maior liderança do PT e é um militante, né? E é uma pessoa ouvida, né? Agora, ele tem absoluta convicção, né? Ele pode eventualmente, como alguns setores do PT, podem divergir de medidas que foram adotadas pelo governo. Mas, mesmo na divergência, eles entendem que nós precisamos marchar juntos, né? Porque o nosso projeto, ele passa por um bom governo Dilma, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando. O senhor não vê, então, o senhor evita dizer que houve um erro da direção ao ter atacado tanto certas medidas do ajuste fiscal? Não, eu acho que isso você convive, isso você vivencia, Fernando, no próprio parlamento, na nossa bancada mesmo do PT, né? Nós passamos, inclusive, agora nas votações, situações difíceis. Mas, às vezes, por exemplo, você tem lideranças do partido que tem... Eu vou dar um exemplo que você conhece bem. O senador Paim. O senador Paim se colocou frontalmente contra algumas medidas, porque ele tem uma história... Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e um grande senador da República. Ele, por exemplo, no caso da 665, ele se colocou, ele assumiu uma posição crítica, né, com relação a abono salarial. Agora, essas divergências existem no PT. E nós aprendemos a conviver com essas divergências. As divergências sendo salutares, elas ajudam não só o PT, mas ajudam o governo também. Falta muito, mas o ex-presidente Lula deve ser considerado o candidato quase certo do PT a presidente em 18? Eu acho que todos nós entendemos, né, que o PT lançando o candidato em 2018, o melhor candidato de todos, sem dúvida nenhuma, é o presidente Lula. Senador Delcídio, quando o Senado vai instalar a CPI do futebol? Instalar de fato, ela já está criada? Olha, agora nós estamos passando pela liturgia, né, da indicação dos senadores pelos partidos, né? Mas ela vai ser instalada rapidamente. Esse é um tema... Fernando... Esperava-se que fosse nesta semana. Vai ser na próxima, na sua opinião? Eu acho que a partir da semana que vem já começam as indicações. Os partidos vão indicar... Mas não instala os seus senadores. Mas aí, com a indicação dos senadores, definindo o presidente, já instala automaticamente a CPI. Eu acho que... Mas você acha que a semana que vem pode ter a primeira sessão já ou ainda não? Não acredito ainda não. Acho que não. Mas eu acho que até o final de junho essa CPI está instalada. O PT... Porque tem festa junina agora também, aí tem um período que o Congresso funciona na meia bomba, né? Então, para ser mais seguro e mais, acho que, realista, nesse mês de junho, com certeza, ela vai ser instalada. O PT definiu quais dos seus integrantes da bancada no Senado devem compor a CPI do futebol? Não, ainda não. Nós tem não discutimos... pretendentes? Essa CPI, o que tem de pretendente é brincadeira. Por quê? Porque é um tema, Fernando, muito popular, as pessoas compreendem bem. Você que acompanhou várias CPIs, determinados temas que CPIs tratam são temas que a população, são temas complexos até para as pessoas que têm alguma ideia de determinadas empresas, de determinadas estatais.
Portanto, não é uma coisa assim que as pessoas compreendam facilmente, até porque são temas muito específicos. Agora, futebol, o pessoal vai discutir essa CPI em boteco, no trabalho, dentro de ônibus, no metrô, andando, passeando, conversando com amigos. É diferente da CPI dos precatórios, né? CPI dos precatórios. Que ninguém sabe o que é. Que ninguém sabe o que é. Quer dizer, não sabiam, pelo menos na época, né? Como tem as maiores bancadas, PMDB e PT no Senado, tem o direito de indicar quem será presidente e relator, que são os dois cargos mais importantes da CPI do futebol. CPI do futebol, que foi proposta pelo senador Romário do Rio de Janeiro, que é do PSB, um partido minoritário. O senhor enxerga o PT ou o PMDB cedendo esses dois cargos importantes para que Romário o ocupe? Ocupe um dos dois? Olha, eu sinto no PT essa intenção. Não conversei com o líder Eunício com relação ao PMDB, né? Mas sinto no líder Humberto, não vejo restrições a isso. Dizendo que o PT abriria a mão desse cargo importante, presidente ou relator, na CPI do futebol? Até porque eu acho, viu, o Fernando, talvez o senador mais emblemático nessa questão de futebol é o Romário, né? Até por toda a história que ele tem. Né? Então o PT poderia, o senhor está entendendo que o PT poderia... Acho que é importante, é o condicional, o futuro do pretérito. Poderia. Poderia, mas não houve uma discussão na bancada do PT. O senhor é do PT, o senhor acha que seria boa essa solução? Eu acho que nós precisamos fazer uma avaliação bem aprofundada, porque com relação a esse tema, agora vejo com uma simpatia grande a questão da indicação do Romário. Só queria registrar aí um sentimento. É uma percepção, é uma coisa muito pessoal. Essa CPI ela começou extremamente aquecida. Todo mundo era um alvoroço. Eu senti que de uns dias para cá ela arrefeceu um pouco. Por quê? É porque, como toda CPI, quando você cria, a turma empolga. Depois o pessoal começa a analisar melhor os temas, né? A gravidade dos temas, os desdobramentos. Então aí o camarada naturalmente tira o pé do acelerador para pensar melhor. Observando o que já foi noticiado a respeito desse tema, há uma pressão de alguns clubes de futebol, de alguns políticos, para que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Deuneri, se afaste ou renuncie ao cargo. O senhor tem opinião sobre isso? Não, eu não conheço bem o presidente Marco Polo Deuneri, mas eu acho que está havendo vai haver necessariamente uma grande reestruturação no futebol. No futebol mundial. Você acha que ele deveria, de maneira prudencial, se afastar? Eu acho que seria uma boa medida, até para facilitar os entendimentos necessários aí para fazer frente a esses impasses todos e a essas denúncias todas, a esses fatos que estão vindo à tona, fruto das investigações do FBI. O senhor acha que seria prudente que ele renunciasse, então? Eu acho, ou se afastasse. Né? Tá. Eu já vi algumas situações, por exemplo, o presidente Itamar. Clássico, o homem mais forte era o Argrives. E o que o presidente Itamar fez? Quando houve alguma suspeita, foi afastado do seu principal ministro, né? E depois não foi apurado nada, ele voltou e voltou mais forte. Então, acho que pelo menos um afastamento não seria ruim, não. Tem rumores aí que o PMDB deve indicar o senador João Alberto, lá do Maranhão, do PMDB. Só que ele é muito ligado ao grupo da família Sarney. A família Sarney tem o Fernando Sarney, que é filho do ex-presidente da República, José Sarney, que é um dos vice-presidentes da CBF. Seria impróprio que o senador João Alberto ocupe um cargo de direção nessa CPI por conta disso? Não, eu não posso fazer juízo de valor. Isso aí vai competir, essa é a competência do PMDB, do líder Eunício, indicar. Então, eu não posso, pelo que eu tenho sentido... Não, mas para a imagem do Senado.
eu não tenho, não, senador João Alberto é um homem experiente, um homem já de 2 mandatos como senador, já foi governador, foi secretário, é uma pessoa que tem experiência, tem vivência, e sempre tem adotado um comportamento republicano. Mas eu não sinto ainda uma definição clara com relação ao nome do PMDB. Por falar em CPIs que começam quentes e ficam frias, a CPI do HSBC está há 3 semanas sem se reunir. O que está acontecendo com essa CPI no Senado? Olha, Fernando, essa CPI, toda CPI que começa no vácuo de uma investigação, ela não vai para frente, é muito difícil. E você mesmo foi protagonista nesse processo, até pelas suas funções na imprensa internacional, com relação à Associação dos Jornalistas Investigativos. Mas, na verdade, ela já pegou uma carona no que já vinha sendo feito, já vinha sendo apurado, né? Então, toda CPI que começa assim, ela tem muitas dificuldades em avançar nas investigações, porque, primeiro, uma CPI não tem os mecanismos necessários para fazer uma investigação, que é uma investigação complexa, porque é uma investigação de sistema financeiro, como essa do HSBC, né? E já pegou o negócio no meio do caminho. Tem uma informação de que muitos dos citados aí com contas, possíveis contas no HSBC, contas não declaradas no exterior, não declaradas à Receita Federal, não declaradas ao Banco Central, estão, portanto, passíveis aí de um crime sério, que é o de evasão de divisas, que não prescreve. Muitos empresários de empresas importantes pressionaram tanto os senadores como o governo. O senhor ouviu alguma coisa a respeito? Não, eu não ouvi. Não ouvi, mas eu presumo. Eu fui presidente da CPI dos Correios, que você acompanhou muito proximamente. Você sabe, uma CPI como essa, as pressões que você passa. Há uma ação forte em cima dos parlamentares, né, quando é mista dos deputados e senadores, agora nesse caso dos senadores, eu não tenho dúvida nenhuma, porque seria de se estranhar se não houvesse nenhum tipo de pressão. A Operação Lava Jato, que está investigando aí os contratos da Transpetro, que foi presidida de 2003 a 2015 pelo ex-senador Sérgio Machado, indicado por Renan Calheiros, presidente do Senado, tem um inquérito aí que resultou disso tudo, a gente sabe. O presidente Renan é um dos que está sendo ali, foi incluído na lista do procurador-geral, Rodrigo Janot, e está aguardando para ver o que é que acontece. O senhor acha que é bom para o Senado que o senador Renan Calheiros aguarde no cargo a definição sobre o caso dele? 2, se for aceita a denúncia, ele também deve permanecer no cargo de presidente do Senado? Bom, primeiro, Fernando, o presidente Renan, ele foi votado, ele foi eleito pelos seus pares, né, senadores e senadoras. A gente não pode fazer qualquer juízo de valor, é uma investigação. Mas ele foi eleito antes de a lista do procurador-geral Rodrigo Janot ter sido divulgada. Pois é, mas importante, Fernando, é o seguinte, não o fato de alguém estar sendo investigado, isso não quer dizer, isso não presume culpabilidade. Mas o senhor acabou de dizer que o Marco Polo Deonero talvez devesse se afastar? Não, mas no caso do Marco Polo Deonero, eu acho que até... ele não tem nem processo contra ele? Isso a gente não sabe. No Brasil não né? tem. Até porque agora estão surgindo desdobramentos importantes das investigações. Né? Sim, mas no caso do presidente Renan, já há elementos. A Procuradoria-Geral da República pediu para o Supremo Tribunal Federal investigá-lo. Agora, Fernando, eu queria separar muito bem esses casos. E por que eu tenho essa leitura com relação ao futebol? É que o futebol vai passar por uma rásia. Ele vai passar por
processo de reestruturação forte e para você quebrar tabus, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar para trazer novos protagonistas que vão ter... Isso não se aplica à política também? Que vão ter legitimidade para introduzir as mudanças necessárias. O Senado é uma estrutura de décadas e décadas, né, do Brasil República. Mas as pessoas marcharam aos milhões em 2013 nas ruas pedindo renovação da política, não se aplicaria também ao Senado nesse caso? Eu acredito que sim, mas a renovação da política, ela não... esse tema que você está tratando, ele é muito importante. E esses movimentos populares demonstraram isso, né? Acho que a política não está nas pessoas, né? Quer dizer, não está só no... essa mudança política é uma nova forma de você fazer política. É a introdução de temas que refletem essa realidade que levou a essa mobilização intensa nas ruas. Portanto, ela não passa necessariamente por pessoas. Ela é uma coisa muito mais ampla, porque ela é uma questão de mérito. Ou seja, o senhor acredita que é apropriado que o presidente do Senado, Renan Calheiros, permaneça no cargo até o final do eventual julgamento a que ele seja submetido? Enquanto não houver uma pessoa, no caso, um senador da República eleito, né, eleito no seu estado, eleito pelos seus companheiros de Senado, né, portanto, com absoluta legitimidade, e se não houve nenhum julgamento, nós não podemos fazer uma condenação prévia, não teria lógica nenhuma, porque nós temos muitos casos aí pelo Brasil, se a gente aplicar essa regra, nós podemos estar cometendo injustiças com muitas pessoas. O senhor foi diretor de gás e energia da Petrobras no final do governo Fernando Henrique, 2000-2001. Nesse período, a corrupção que rondava a estatal era menor ou maior do que a revelada pela Operação Lava Jato? Olha, Fernando, eu acho que quem vai fazer essa operação e as investigações e o papel da Procuradoria-Geral da República e também o Supremo Tribunal Federal e outras instâncias da Justiça, eles vão fazer juízo de valor de tudo isso, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a Petrobras, ela sempre teve preocupações com a sua governança, com questões de compliance, e isso não começou, isso vem de muito tempo, principalmente quando a Petrobras abriu capital, lançou ADRs em Nova York, né? Agora, o fato de você ter uma companhia estruturada, com gente muito qualificada, com tecnologia, com uma tecnologia desenvolvida que é ímpar no mundo e respeitada por todo o mercado de petróleo, você não pode, às vezes, não fica incólume a eventuais desvios de pessoas. Agora, eu, pelo menos na época que fui diretor da Petrobras, a diretoria era muito diligente, o conselho também, né? Agora, evidentemente, ninguém pode fazer uma afirmação, você não controla uma empresa do tamanho da Petrobras, você não controla, não consegue controlar todas as pessoas, você tem regras que mitigam ações que venham a prejudicar a companhia. Petrobras é muito grande, cresceu muito, tem dezenas e dezenas de milhares de funcionários. Esteve aqui outro dia sentado nessa cadeira o senador José Serra dizendo que, coisa que ele não falava antes, dizendo que talvez a Petrobras deva ser preparada para ter algumas áreas que sejam, no futuro, entregues à iniciativa privada. Ele citou, por exemplo, Petrobras produz até fio têxtil em Pernambuco. Por que uma empresa como a Petrobras tem que fazer isso? O que o senhor acha? O senhor acha que seria bom para a Petrobras que ela fosse enxugada um pouco? Eu acho que a tendência da Petrobras é uma tendência de valorizar principalmente o upstream, quer dizer, a exploração e produção.
E eu não tenho dúvida agora com o presidente Bendini, ele está organizando o portfólio da companhia nesse vendidos sentido. no futuro alguns pedaços da empresa para ela não ter que ficar se preocupando com áreas que não são as principais? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse plano de desinvestimento ele é muito claro nesse sentido. Tem alguma área, alguma subsidiária da Petrobras que no futuro seria bom que fosse para a iniciativa privada? Olha, eu não fiz essa análise mais aprofundada, Fernando, mas acho que determinadas atividades, a Petrobras ela tem que se desvencilhar delas porque não está no core business da Petrobras. O senhor não tem medo de falar isso sendo um petista? Não tenho medo de falar isso não, porque eu acho que a Petrobras, dentro do seu portfólio, ela precisa olhar, acima de tudo, aquilo que lhe dá mais rentabilidade e aquilo que é o grande negócio da companhia. E o grande negócio da companhia, inegavelmente, é a exploração e produção de petróleo. Ainda porque o senhor foi diretor de gás da Petrobras, em 2011, a estatal, a Petrobras, lançou a chamada NPP, Nova Política de Preços, e passou a aplicar um desconto no preço do gás natural. O desconto foi ficando. Em 2014, começou a reduzir o desconto. Em maio agora de 2015, isso representou um aumento de 8% no preço do gás natural. E deve haver, ao longo deste ano, a redução quase que total, e vai ter um aumento de 12% no preço do gás natural, que é monopólio da Petrobras, o seu fornecimento. A inflação está altíssima, a Petrobras está fazendo isso. Gás natural é um insumo barato no exterior, no Brasil também. Está correta essa política da Petrobras? Na verdade, Fernando, houve uma distorção dos preços de gás natural, porque em função do Bolívia-Brasil. Bolívia-Brasil é um gasoduto, estamos falando. É o gasoduto Bolívia-Brasil. É um projeto que foi estruturado na forma de take or pay. Ou seja, você tem todo um aumento do volume exportado da Bolívia para o Brasil, em milhões de metros cúbicos, e o contrato é assim, você tem um determinado take de gás, ou você consome, e não consumindo você paga do mesmo jeito. Então, foi montado toda uma estrutura, inclusive acelerando a depreciação do gasoduto para 10 anos, e isso levou a uma definição de preços em cima de uma cesta de óleos, até pela disputa por mercados assemelhados entre o óleo e o gás natural. Agora, acho, que como a tendência agora da Petrobras é trazer parceiros ou eventualmente até vender gasodutos, pelo menos é o que o presidente Bendini tem falado, você começa a criar uma realidade na distribuição de gás natural e no transporte muito diferente, porque aí você vai ter livre acesso. Então, outras companhias vão poder vender o seu gás e aí criar um mercado competitivo, até porque hoje, apesar do mercado estar aberto, na verdade a Petrobras tem um monopólio. É um monopólio que para mim é o mais complicado, não é um monopólio de direito, é o monopólio de fato do gás natural no Brasil. Então, a partir do momento que você crie uma estrutura de competição maior, que você abre os gasodutos para outras petroleiras, você necessariamente vai levar a um preço mais compatível. Senador, eu entendo isso, mas o que eu tenho ouvido dos empresários é que não tem política de preços definida a Petrobras. Faz uma política e daí de uma hora para outra muda essa política. Quem se estruturou pensando que ia ter aquela fonte de energia barata ou por um preço pelo menos que estava definido, se surpreende de manhã com um preço totalmente diferente. Isso num momento em que a economia está em desaceleração, a inflação em alta e vai ter impacto geral em muitos setores da economia. Não é uma decisão desastrada fazer dessa forma esse aumento aqui? Eu acho que o grande problema que a Petrobras enfrentou, porque a Petrobras tinha uma regra de seguir preço internacional. Isso, não tem mais. Não tem mais. Então, o que aconteceu? Isso traz uma série de distorções, Fernando. Mas nesse caso aqui específico, como resolver? No caso, por exemplo, do gás natural, o gás natural vai ter que acompanhar a tendência dos outros combustíveis. Porque
o gás natural teve muito alto há algum tempo atrás. Né? Aí veio essa... Hoje, inclusive com shale gas e outras coisas, você tem um novo cenário. A Petrobras vai ter que se adaptar a esse cenário, porque os industriais, os consumidores, eles não podem ficar à mercê de oscilações ou de mudanças de políticas em cima de uma regra exatamente estabelecida. O que está acontecendo agora. Lamentavelmente. Eu acho que agora, pelo menos... Mas é um erro a Petrobras ter feito dessa forma, de uma hora para outra, essa retirada, essa mudança do preço? Tem muita indústria no país que depende disso. Se atrelou a esse tipo de insumo. Na verdade, Fernando, é que também, né, nós tivemos... primeiro, nós tivemos um despacho de usinas termoelétricas intenso. E aí você tem uma necessidade forte com o suprimento de energia no país. E vai continuar tendo. E vai continuar tendo. E usina termoelétrica a gás operando na base. Né? O Brasil ainda, sob o ponto de vista de produção de gás, o Brasil não tem uma situação confortável. Né? Então... enquanto nós não tivermos aí o gás que vem lá do Espírito Santo, o gás do pré-sal, nós vamos estar importando o gás, o famoso GNL, aquelas barcaças, que evidentemente tem um custo adicional. Então, na verdade, nós somos premidos também pelo tamanho da produção de gás, pelas necessidades, principalmente do seu ponto de vista energético. E nesse caso foi inevitável essa decisão da Petrobras? Foi inevitável. De dar esse chute para cima no preço? E foi inevitável até porque ela fez também de uma maneira consciente, porque muitas... Não, consciente pode ter sido, mas foi de uma hora para outra, né? Mas na verdade muitas dessas indústrias, elas operam, por exemplo, vou dar um exemplo, Caldeiras. Ela tem uma operação dual, ela pode consumir óleo, pode consumir gás. Isso, se for combinado com as empresas, isso funciona. Mas não foi, né? Na verdade, não é que não tenha sido, é que surgiu uma circunstância e a Petrobras teve que se adaptar a ela, mas conversou com os seus principais consumidores para buscar soluções. O pessoal do setor fala, diz que ficou sabendo, daí pediu explicação. Não há ninguém do setor de gás competentes como eles são, que são surpreendidos por alguma mudança de uma hora para outra na Petrobras. Antes da Petrobras decidir, ele já sabe. Deixa eu falar sobre um caso que se abateu aí sobre o senhor ontem, quarta-feira, 10 de junho. O caso da sua campanha ao Senado em 2010, que recebeu 3 doações eleitorais, no total de R$200 mil, de 2 empresas, de Júlio Guerin Camargo, lobista, apontado como operador de propinas no esquema revelado pela Operação Lava Jato. O senhor conhece Júlio Guerin Camargo? Conheço. Júlio é meu amigo de muitos anos, amigo de família. E o que se passou? Isso é uma doação legal, Fernando. E curioso é o seguinte, essa matéria ela já foi veiculada em outubro do ano passado. Para você ter uma ideia, quer dizer, como é que as pessoas... É incrível, né? Eu vi algumas matérias sobre isso, eu fiz questão até de mandar nas minhas respostas as notícias que foram veiculadas sobre esse assunto. No ano passado. O ano passado, em outubro do ano passado, né? Quer dizer, alguns colegas seus, jornalistas, que sequer... se deram ao trabalho de fazer uma pesquisa para ver se esse assunto já tinha aparecido. E pior, esse tema foi tratado, inclusive, no depoimento do Júlio, quando ele diz assim, eu sempre doei para 2 parlamentares, o senador Delcídio Amaral e o senador Romeu Tuma, já falecido. O senador Delcídio porque é meu amigo de família, e o senador Romeu Tuma que seus filhos foram criados com os meus filhos. Está escrito na delação, uma coisa absolutamente óbvia, transparente. E aí colocam líder do governo e tal. Isso aí já foi fatorizado, isso é do conhecimento de quem está investigando, da Procuradoria. Não tem absolutamente nada de errado. O fato de o Júlio ser ligado, ser representante aí comercial aí da Camargo Correia, o lobista, como alguns dizem, ter uma atividade que fica num limiar aí, às vezes um pouco opaco,
não prejudica um político como o senhor, ainda que sejam doações registradas legalmente? Eu acho que o Júlio, primeiro, o Júlio é um empresário. O Júlio não representava, não trabalhava só em projetos da Camargo Corrêa. O Júlio era o principal representante, ainda, o principal representante da Mitsui, da Toyo. A Mitsui é uma das maiores tradings do mundo. A Toyo é o maior EPCista, é a maior empresa do mundo de engenharia, de procurement, que é equipamentos, e de construção do mundo. São empresas que zelam pelo seu nome, pela sua imagem, por tudo aquilo que eles construíram. E a despeito dessas coisas todas, o Júlio não foi... essas empresas não se distanciaram dele. Por quê? Porque reconhecem nele um empresário importante, um empresário que trabalhou em projetos fundamentais para as empresas que ele representava. Estamos um pouco com o horário estourado. Umas perguntas bem rápidas agora. Maioridade penal. O senhor Sou contra. O senhor é contra a redução da maioridade penal? Contra, e nós estamos discutindo agora o projeto do governador Alckmin. Na verdade é uma emenda, aliás, é um projeto do senador Serra, né, que ele mantém os 16 anos, mas em função da tipificação do crime, ele estende a penalidade. O senhor acha que, embora esse seja um tema de grande apelo popular, o Congresso vai acabar chegando ao meio termo e não apenas reduzindo simplesmente a maioridade para 16? Acho que vai chegar ao meio termo. Ontem você já viu na Câmara como é que as coisas aconteceram. E eu não tenho dúvida nenhuma. O Congresso não vai adotar uma atitude radical com relação a essa questão. O senhor vê com simpatia, portanto, essa ideia que foi defendida já há muitos anos pelo governador Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, que é aumentar o período de reclusão do menor, mas segregado do sistema penitenciário normal. Sem dúvida nenhuma. E também agravar a pena daqueles que usam menores para praticar crimes. Sem dúvida crimes. Nenhuma. É absolutamente pertinente. Acho que essas seriam as soluções. No meu ponto de vista, sim. Tá. Uma pergunta aqui. O senhor ficou conhecido sempre como Delcídio Amaral. Daí eu fui ver o seu nome na eleição do ano passado para Delcídio do Amaral, que é o seu nome. Isso. O senhor introduziu esse do na hora de se apresentar no ano passado por alguma razão específica? É numerologia. Teve isso? Eu sou muito ligado. Quem fez essa numerologia para o senhor? Eu tenho uma... sempre consulto uma pessoa, assim, é uma pessoa que de certa maneira me ensinou muitas coisas. Eu sou místico bastante. Eu tenho uma série de... Eu sigo muito o que os números indicam. Meu comportamento, ele, quem que é essa pessoa, senador? É uma pessoa que vive no sul do Brasil e que sistematicamente eu consulto. É o que? Um místico? É uma pessoa muito mística. Mas é uma pessoa uma religiosa, mulher conhecida? Não. É uma pessoa... É muito conhecida de alguns. Como é o nome dela? Eu prefiro não falar. Tá. Mas ela recomendou o do Amaral para o senhor. O do Amaral por causa do número. Porque a minha vida foi sempre guiada pelo número 8. E o curioso é que minhas filhas todas têm uma composição de 8. E esse número sempre seguiu a minha vida. Se você somar Delcídio do Amaral, dá 16, que é 8 vezes 2, que é 8 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário, e assim vai. Agora, não deu certo no ano passado? Não deu certo, mas eu peguei um momento difícil, Fernando. Eu peguei um momento, primeiro, de um antipetismo intenso, e meu estado é conservador, você conhece, e explorar essa questão da Petrobras, que eu estava na lista, não sei o quê, e usaram intensivamente isso, e foi uma das campanhas mais perniciosas que eu tive a oportunidade de participar pela baixaria, porque foram ataques pessoais, ataques à família, e eu faço política olhando para frente, de uma maneira positiva, propositiva. E olhando para frente, o senhor tentou 2 vezes, 2006, 2014, se eleger governador do Mato Grosso do Sul e não deu certo. Quais são os seus planos daqui para frente? Em princípio, eu me candidatar à reeleição, né? Mas
vamos esperar o tempo vai dizer, né? Porque acho que agora, em função de tudo que aconteceu comigo, eu saí vitimizado da eleição. Tanto é que eu ando no meu estado, as pessoas, de certa maneira, avaliam e dizem assim, pô, Delcídio, tentaram vender uma imagem sua que você não era. Né? Então, e acho que talvez até, e também pelo meu comportamento, né, permanente, por ser também uma pessoa do mundo, porque eu andei demais, né? Então eu sou plural o bastante, né? Então as pessoas às vezes avaliam, será que não valeria a pena ousar mais para projetar Mato Grosso do Sul para o espaço que Mato Grosso do Sul merece? Então ficou esse sentimento agora, depois de tudo que aconteceu. O tempo vai dizer. Senador Delcídio Amaral, líder do governo no Senado, muito obrigado por sua entrevista ao UOL. Eu que te agradeço, Fernando, a sua equipe também, e foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado. UOL.